Fala galera, e no Mineirão, em Belo Horizonte, o Internacional foi mais uma vez abaixo da linha do medíocre. Perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro, gols marcados por Vargas e Paulinho, e vê agora a crise entrar de vez no Beira-Rio. Já são 3 derrotas consecutivas. 3 jogos sem marcar um mísero gol, o que faz também Mano Menezes ficar ainda mais pressionado no cargo. Agora, ele é o principal culpado ou também os jogadores têm a sua parcela em conjunto com a direção? Na sequência, vamos falar aí de mais uma gororoba demonstrada pelo Inter em Belo Horizonte, mais uma derrota no Brasileirão, e o sinal de alerta, ele está mais do que ligado, ele está assim, claro e evidente. O Inter precisa melhorar o quanto antes, e no Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso só é nada mais, nada menos que um clássico Grenal na Arena. Então, o momento é muito difícil e na sequência a gente faz aqui uma análise de Atlético Mineiro 2, Inter 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, a escalação de Mano Menezes apresentou algumas novidades, e até conforme a gente projetava, a principal foi no meio-campo, Matheus Dias e Rômulo começando a partida. O Inter que teve Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e Tauan Lara na lateral esquerda, meio de campo de Matheus Dias, Rômulo, Maurício Depena, na frente Pedro Henrique e Luiz Adriano. O jogo começou e a praticamente 2-3 minutos de partida, o Atlético já vencia por 1-0, um cruzamento que veio da direita. O Vargas, o pequenino Vargas, de 1,74 m de altura, ou até menos que isso, ele cabeceia no meio do Vitão e do Mercado, e o Kehler, a bola, eu acho que era defensável, acho que falhou o goleiro do Inter, também com uma parcela grande do sistema defensivo. E logo no início da partida, o Atlético Mineiro do Eduardo Cudê fez 1-0 no Inter de Mano Menezes. O Inter foi mais uma síntese da mediocridade nas últimas partidas. Uma equipe muito lenta na troca de passes, na sua construção de jogo do meio-campo, com a defesa muito exposta, apresentando diversos problemas, muitos problemas de marcação, inclusive. Bustos sofrendo muito pelo lado direito, Matheus Dias e Rômulo não conseguindo dar conta dos meio-campistas ofensivos do Atlético. Então o Inter foi aí muito mal no primeiro tempo. Teve um gol anulado, muito bem anulado, diga-se de passagem, um chute de fora da área do Depena, o Everson dá o rebote, o Maurício tá impedido. Depois, ainda numa cobrança de escanteio, o Tauan Lara no rebote, ele quase faz um bonito gol, mas o goleiro do Atlético acabou salvando, e foi só. Foi uma pobreza técnica do Inter assustadora. Veio o segundo tempo e o panorama não mudou tanto assim. O Mano Menezes logo faz uma troca. Ele coloca o Nico Hernandes, promovendo a estreia desse jogador. 3 meses depois que ele chegou, foi seu primeiro jogo hoje, ele bota o Nico Hernandes e retira o Matheus Dias, que mais uma vez não foi bem. E o Inter até tem uma pequena melhora em relação a si, pelo menos marca um pouco melhor, mas é muito aquém do que esse time pode demonstrar. Teve um chute fraco do Maurício que o Everson defendeu, e na melhor chance no segundo tempo, uma cobrança de falta, o Rômulo, ele acaba cabeceando uma bola na trave. Quando entra o Hulk, ele, mais uma vez, ele é um grande jogador e tem também muita força física e muita técnica. Ele acaba infernizando o sistema defensivo do Inter. A primeira, ele faz uma jogada a trancos e barrancos, chuta forte, o Kehler defende. Depois ele dá
um passe açucarado para o Paulinho, que perde o gol, o Kehler faz uma grande defesa. Ainda um pouco antes, se eu não me engano, acho que é o Vargas ou o Johan, não me lembro, ele bate a bola no travessão e ali o Inter escapa, mas não teve jeito. No final da partida, o Paulinho acaba fazendo 2-0 e decretando mais uma derrota colorada neste Campeonato Brasileiro. O momento é muito ruim, o momento é delicadíssimo, e eu, que sou um entusiasta do trabalho de Mano Menezes, eu penso que a partir desse momento ele começa a correr sérios riscos de demissão. Porque o Inter tem, além de problemas físicos... antes de ir para o Mano Menezes, o trabalho que fez Giancarlo Lourenço aqui no Inter é uma coisa pavorosa. É pavoroso ver o Inter fisicamente, porque deixa muito a desejar, não tem força para combater, não consegue marcar com energia. Então foi aí uma escolha terrível do departamento de futebol do Inter, na figura do presidente Alessandro Barcelos, do vice de futebol Felipe Becker, do diretor executivo William Thomas. O preparador físico Giancarlo Lourenço não deixou pedra sobre pedra. O trabalho muito ruim, e isso se reflete ainda mais dentro de campo. Um time fisicamente muito aquém em relação ao seu adversário. Sobre o Mano Menezes, aí tecnicamente o time coletivamente ele joga cada vez menos. É bem verdade que o Inter, talvez eu tenha errado aqui, subestimado demais esse grupo. O Inter não tem tanta qualidade quanto eu esperava, mas o Mano faz um trabalho também péssimo em 2023 e merece ser cobrado. Merece pelo menos dar uma resposta melhor, e ele tá mudando e não consegue mais achar uma forma confiável do Inter jogar. O momento é muito delicado e eu não sei, eu não me surpreenderia se o Mano ele fosse demitido do Inter nos próximos dias. Não sei. Ou o Inter melhora, ou mais cabeças vão rolar pelos lados do estádio Beira-Rio, porque o Mano Menezes, além do time coletivamente não render bem, o Inter marca mal, o Inter sofre muito, leva gols com muita facilidade e ofensivamente cria muito pouco, e já são 3 partidas sem fazer gol. Depois do jogo contra o Nacional, empate em 2-2, São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, são 6 gols sofridos e nenhum feito. Então, mais um dado que é bastante preocupante. Pegando aqui algumas individualidades, penso sim que Mano Menezes também tem muita culpa no que está acontecendo. O trabalho não é bom, é muito ruim nesta temporada. Bom, Kehler, toda bola que vai no Kehler é gol. O John tem que ser o titular do Inter. O Kehler não passa confiança, até faz boas defesas, mas é um goleiro muito inconfiável. Hoje, na minha avaliação, ele sai mal no segundo gol do Paulinho, falha no primeiro do Vargas, então o John pede passagem para ser o titular. Bustos é uma caricatura do jogador que foi em 2022, defensivamente é um terror, ofensivamente vem acrescentando muito pouco. A zaga, Vitão e Mercado, também muito abaixo do que podem mostrar. Não gostei mais uma vez. Aliás, o Vitão tem uma preocupação porque teve uma dividida no final com o Hulk, que ele sente muito o joelho. Vou ficar atento aqui. Tauan Lara, foi até uma boa atuação desse jogador, que vem cada vez que tem oportunidade, vai mostrando ter condições de ser titular. Matheus Dias, muito mal, muito aquém, muito lento, não conseguiu achar o seu lugar. Rômulo, altos e baixos, até teve uma melhora no segundo tempo. De pena. Esse é um jogador também que faz uma temporada horrorosa pelo Inter. Se eu tirar o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, diante do Avenida em Santa Cruz do Sul, e o golaço diante do Goiás no Beira-Rio, o Depena ele erra tudo o que ele tenta. É um jogador que não consegue também mais jogar bem.
E parece o Depena muito nervoso, muito ansioso em tentar resolver e vem tecnicamente sendo sofrível. Também é um jogador que merece toda a atenção porque não consegue jogar. Luiz Adriano, eu quero estar enganado. Eu tô pegando aqui a escalação. Luiz Adriano me parece um ex-jogador. Luiz Adriano dá cada vez mais mostras de que é um jogador que fisicamente está muito abaixo. Ele não consegue ganhar uma dividida. Tecnicamente ele até tem qualidade, mas não está demonstrando isso. O Luiz Adriano tem que ser reserva. Tá na hora do Luca assumir a titularidade. Pelo menos até enquanto chega o Ener Valencia a partir de julho. Pedro Henrique, muito mal. Pedro Henrique desapareceu após ter sido reserva. E esse é um erro principalmente do Mano, que tirou a confiança desse jogador. O Wanderson é mais do mesmo. Um jogador que cisca e não consegue tecnicamente também fazer um bom ano, ou seja, o Inter, além de coletivamente atualmente inexistir, as individualidades, elas têm uma queda de rendimento vertiginosa. O momento é delicado e exige atitudes. Se for aí alguma saída, vamos ver. Eu não sei se ainda é a melhor alternativa, mas que é um momento difícil e que o Inter mergulhou de vez na crise, disso eu não tenho a menor dúvida, e vou ficar atento aqui ao vestiário colorado. Se tiver alguma mudança, eu volto aqui para falar, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.